Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 24 de setembro. Separei aqui 23 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo versus Operário. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Operário aí vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo. O jogo de ambas equipes marcam. Guarani vs Criciúma. A equipe do Guarani aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do Criciúma aí vem de 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Criciúma, 2 empates e 1 vitória do Guarani. Partida que podemos cravar vitória com empate do Guarani. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Londrina vs Sport Recife. A equipe do Londrina aí é uma equipe que vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. A equipe do Sport Recife aí vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 4 confrontos, 2 empates e 2 vitórias do Sport Recife. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sport Recife. O jogo de ambas equipes marcam. América Mineiro vs Brasil de Pelotas. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Brasil de Pelotas vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do América Mineiro com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Oeste vs São Bento. A equipe do Oeste aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do São Bento aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do São Bento e 1 vitória do Oeste. Partida que podemos cravar vitória com empate do Oeste. O jogo acima de 1 gol e meio. Vila Nova vs CRB. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do CRB aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Vila Nova e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do CRB. O jogo acima de 1 gol e meio. Se tiver pagando uma boa cotação, galerinha, o CRB pode ser considerado como uma possível zebra também. Terminei. Pronto. Vila Nova vs CRB. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do CRB aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Vila Nova e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do CRB. O jogo acima de 1 gol e meio. E se tiver pagando uma boa cotação, a equipe do CRB pode ser considerada também como uma possível zebra. Cuiabá Sport vs Coritiba. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Coritiba aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Cuiabá Sport com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Figueirense vs Bragantino. A equipe do Figueirense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa oscilação aí, numa zica de 3 derrotas e 2 empates, 5 jogos sem vencer. A equipe do Bragantino aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bragantino. O jogo de ambas equipes marcam. Vitória versus Atlético Goianiense. A equipe do Vitória aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Atlético Goianiense vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Goianiense. O jogo acima de 1 gol e meio. Espanha, La Liga, Valladolid vs Granada. A equipe do Valladolid aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Granada vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Granada e 1 vitória do Valladolid. Partida que podemos cravar vitória com empate do Granada. O jogo acima de 1 gol e meio. Betis vs Levante.
A equipe do Betis aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Levante aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Betis e 2 vitórias do Levante. Partida que podemos cravar vitória com empate do Betis, o jogo acima de 1,5 gols. Barcelona versus Villarreal. A equipe do Barcelona aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Villarreal vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Barcelona e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona, jogo acima de 2,5 gols. França, Liga 1, Dijon versus Marseille. A equipe do Dijon aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Marseille aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Marseille e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Marseille, o jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, Copa da EFL, Arsenal versus Nottingham. A equipe do Arsenal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Nottingham vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 4 confrontos aí, 3 vitórias do Arsenal e 1 vitória do Nottingham. Partida que podemos cravar vitória do Arsenal, o jogo de ambas equipes marcam. Colchester versus Tottenham. A equipe do Colchester tem aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Tottenham vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Tottenham. Partida que podemos cravar como uma possível zebra. Vitória do Colchester com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Luton versus Leicester. A equipe do Luton aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Leicester vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Leicester, o jogo acima de 1,5 gols. Portsmouth versus Southampton. A equipe do Portsmouth aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Southampton vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Portsmouth, 1 vitória do Southampton e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Portsmouth. O jogo de ambas equipes marca também pode ser considerada como uma possível zebra. Preston versus Manchester City. A equipe do Preston aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Manchester City vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City, o jogo de ambas as equipes marcam. Watford versus Swansea. A equipe do Watford aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe da Swansea aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra. Vitória da Swansea com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Em Itália, Série A, Brescia versus Juventus. A equipe do Brescia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Juventus vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Juventus, 1 empate e 1 vitória do Brescia. Partida que podemos cravar vitória do Juventus. O jogo de ambas as equipes marcam. A América do Norte aí, Central, Liga da CONCACAF, Saprissa versus Independiente. A equipe do Saprissa aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Independente também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Saprissa. O jogo de ambas as equipes marcam. Bélgica, Copa da Bélgica, 11 versus Genk. A equipe dos 11 aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Genk aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra. Vitória do Ronce com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Equador, Copa Equador, Delphi versus Independente Júnior.
A equipe do Delphi aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. A equipe do Júnior aí vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate do Delphi, o jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso Instagram, hein, galerinha. Dá uma força e nos segue lá. Também estarei deixando o link do nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. E aí, galerinha, logo ao lado da tela aí você vai ver o nosso contato aí, nosso número, para que vocês possam falar um pouco da nossa assessoria, galerinha. Se você é aquelas pessoas, galerinha, que tá tendo muito head, tá endividado ou tem uma dificuldade para criar o seu próprio bilhete, vem comigo, galerinha. Vamos lucrar, é lucrar e lucrar. Falou? Até o próximo vídeo e valeu!